que bom que você está aqui. Que bom que você está participando desse tratamento da cura do sagrado feminino. 3 dias bastante intensos, de muito conhecimento, muito resgate, restauração, é, restaurar o seu contato com o divino, com você mesma e com os outros. Bom, hoje eu quero trazer um tema para você bastante polêmico e assim que exige a sua atenção. E por que que eu escolhi o tema do narcisismo para trabalhar dentro desses 3 dias da cura e da restauração do sagrado feminino? Veja, existem muitos temas que envolvem o universo da mulher e que precisam ser conversados, mas fazendo até uma estatística do que acontece muito nos atendimentos que eu faço, tanto os atendimentos na parte espiritual, na parte energética, mas também nos atendimentos de consulta, na parte terapêutica, eu digo a vocês que é muito comum mulheres chegarem até mim buscando ajuda porque estão sofrendo, e muitas vezes elas não sabem disso, de relações narcisistas, ou vêm de famílias narcisistas, ou estão sofrendo dentro dos seus trabalhos na sua área profissional com narcisistas e assim por diante. Então, como esse tratamento ele foi feito e estruturado, né, de uma forma para comemorarmos o Dia Internacional das Mulheres, eu achei por bem, então, assim, colocarmos, né, essa temática do narcisismo, que infelizmente é algo que vem crescendo cada vez mais e trazendo, assim, resultados catastróficos para as mulheres, para as pessoas que são vítimas do narcisismo, até porque não são só mulheres vítimas do narcisismo, né? Mas hoje vou me concentrar mais nesse assunto relacionado a você, mulher, porque é o perfil, né, próprio deste tratamento específico, certo? Mas homens também sofrem com pessoas narcisistas, né? É, então, o narcisismo ele não escolhe homem ou mulher, tá? Mas você entende que, como este é um tratamento voltado especificamente para as mulheres, né? Então, eu quero aqui trazer algumas características para que você, mulher, entenda, aprenda e assim comece a analisar se você está vivendo situações desse tipo na sua vida. Muitas vezes as mulheres chegam para um atendimento espiritual, um atendimento energético e depois seguem fazendo consultas, outros atendimentos comigo, com reclamações de que a sua vida está toda travada. Muitas delas assim apresentam às vezes problemas na área profissional, muitas vezes problemas na área financeira, né? Muitas delas chegam assim com depressão profunda, algumas questões espirituais ligadas a simbioses espirituais, outros transtornos espirituais assim muito fortes. E quando a gente vai analisar a história daquela pessoa, a gente começa a perceber, mas espera aí, essa daqui é mais uma vítima do narcisismo. Então nós temos que socorrer essa pessoa no espiritual, temos que socorrer no emocional também, para que ela possa resgatar a sua identidade. Eu quero compartilhar aqui um material com vocês que depois eu vou mandar também no grupo, de forma que você possa ter isso por escrito também, que você possa ler quantas vezes você quiser, você possa inclusive fazer essas suas anotações caso você queira. É um material em PDF que eu vou depois disponibilizar lá no grupo, né? Você pode imprimir, você pode ler no seu computador, no seu celular, como ficar mais fácil para você, tá? É, Então, de onde é que vem essa coisa do narcisismo, né? Essa história do narcisismo? Narcisismo foi uma pessoa? Narcisismo ele foi? Como é que criou-se então essa ideia, né? Bom, narcisismo, a expressão narcisismo, ela nasce do mito de Narciso, tá? O mito de Narciso, ele é um mito próprio da Grécia Antiga. E Narciso, ele era um jovem extraordinariamente belo. Ele era muito bonito, né? Dizem nos panteões antigos e na mitologia, dizem que ele era um filho dos deuses mais bonito que existiu, né? E ele era filho do deus Rio, Céfiso, e da ninfa Liríope.
E desde muito cedo, Narciso ele foi avisado por um oráculo, né? Um oráculo, né, espiritual disse a ele que ele teria uma longa vida, desde que ele nunca contemplasse o próprio reflexo. Então, o mito ele conta muito isso. Se você não conhece o mito de Narciso, busque entender a história, conhecer, até para você perceber algumas características do narcisista, né, que vem dessa questão do mito de Narciso. E Narciso, porém, era extremamente vaidoso, desprezava aqueles que se apaixonavam por ele literalmente desprezava. Ele jogava fora essas pessoas. E uma dessas vítimas foi a ninfa Eco, que foi amaldiçoada por Hera, que era uma outra deusa lá, né? A apenas repetir as palavras dos outros. Olha que interessante a relação de Narciso com a ninfa Eco, né? Ela tinha essa maldição nela que ela só podia repetir as palavras dos outros. Uma característica que você vai perceber que o narcisista faz com a sua vítima, né? E depois eu vou explicar por que que a gente usa a palavra vítima, é exatamente isso. Ele faz com que a pessoa ache que é isso, que é aquilo, que é aquilo, ou seja, ele cria uma ideia na cabeça dessa pessoa. E a ninfa Eco, encantada por Narciso, né, tentou se aproximar, mas ele a rejeitou cruelmente. E Eco, consumida pela tristeza, definhou. Ela literalmente ela foi definhando até a morte, né? Apenas restou a sua voz. É por isso que nós usamos a palavra eco, né, como sonoro, tá? Isso é uma outra coisa interessante da mitologia. E os deuses, né, revoltados com essa atitude de Narciso, né, condenaram ele a se apaixonar pela sua própria imagem. E daí um dia, Narciso estava andando lá pelos é, palácios divinos, né, pelas paisagens divinas, e foi beber água em um lago e viu o seu reflexo e ele ficou fascinado. E incapaz de se afastar, ele morreu de sede e fome, admirando a própria beleza. E no lugar do seu corpo nasceu então a flor Narciso, tá? Esse mito ele nos traz algumas coisas interessantes, não só para o transtorno narcisista, mas outros tipos de transtornos também e outras questões também que acontecem muito na nossa vida, principalmente questões emocionais mentais. Autoabsorção e vaidade extrema, a ilusão e a falta de conexão com a realidade, consequências da arrogância e do desprezo pelos outros, tá? Bom, mas eu não vim aqui falar do mito de Narciso, né? Eu gosto muito de mitologia e quis contextualizar a vocês o porquê do tema e o porquê da expressão narcisismo e de onde que nasce essa expressão, certo? Depois lá na apostila você vai poder ler com maior detalhes, né? E todas essas observações aqui. E qual que é a origem psicológica do narcisismo? A psicologia moderna, ela expandiu o seu conceito para explicar que o narcisismo ele vem de padrões de comportamento, tá? Ou seja, o narcisismo ele é um transtorno de personalidade, um transtorno de comportamento. Freud, ele utiliza o termo narcisista para descrever um estado psicológico em que o indivíduo direciona sua libido, sua energia sexual, para si mesmo, ao invés de investir isso nos outros, tá? Isso também é uma característica que o narcisista tem, tá? Muitas mulheres vítimas de narcisistas, né, elas assim citam essa questão também da sexualidade e como elas sofrem abusos sexuais, às vezes até do próprio marido, tá? Fatores que contribuem para o desenvolvimento do narcisismo. E quando eu digo fatores que contribuem, eu não estou passando a mão no narcisista, não, tá? A mão na cabeça do narcisista dizendo que ele é um coitadinho. Pelo contrário, o narcisista, ele sabe que ele é assim e nós hoje já temos grandes avanços nas pesquisas, inclusive científicas na área, que declaram que o narcisista, ele escolhe ser assim. Então, o narcisismo não é algo que é apenas um transtorno, né, que a pessoa nasceu assim, ou a pessoa desenvolveu assim, ou ela foi vítima de outras situações. Não. O narcisista sabe que ele é assim. O narcisista ele escolhe ser assim. Pessoal, a maldade humana é uma coisa que a gente tem que entender que não é só espírito obsessor, não é só demônio,
não é só que influencia o mal na pessoa. Dentro de você existe o bem e o mal. E nós todos os dias escolhemos ser bons ou escolhemos ser maus. Então não terceirize a sua maldade ou a sua bondade a outros seres. Ah, é porque essa pessoa é mal porque ela está com um demônio com ela. Ah, porque ela está sofrendo sobre obsessão. Isso é fácil de resolver. Num atendimento de apometria, a gente limpa essas obsessões. E daí, ela continua sendo mal por quê? Porque ela escolhe. O narcisista, ele escolhe ser assim. E o narcisista sabe que ele é assim. Então, pessoal, infelizmente eu tenho que dizer a vocês que é muito difícil, quase impossível, o narcisista deixar de ser assim. Então, se você perceber que você é vítima de um narcisista, você está vivendo isso na sua vida, infelizmente, as escolhas que você vai ter que fazer é se afastar. É se afastar, porque dificilmente um narcisista, ele reconhece que é, ou melhor, ele sabe que ele é, mas ele não vai reconhecer isso para os outros, e dificilmente existe, entre aspas, uma cura para isso, tá? Mas vamos lá entender então por que o narcisista se torna narcisista, por que ele escolhe ser assim? Infância traumática ou muito negligente. Então, geralmente, os narcisistas sofreram infâncias traumáticas ou negligentes. Pais que não oferecem amor e validação genuínos podem criar crianças que desenvolvem um falso e grandioso para compensar essa carência, né? Então, o auto-jogar-se confete para poder matar dentro de si essa angústia por essa carência. Os narcisistas, eles são 1000%, não é nem 100, é 1000% inseguros. E o narcisista, por ter essa insegurança tão grande dentro dele, ele precisa dominar o outro, para ele se sentir por cima, né? Excessos de críticas também fazem com que a validação da pessoa, da criança principalmente, faça com que ela desenvolva o narcisismo. Só que a partir do momento que ela sabe que ela é um narcisista, ela pode buscar ajuda para não se tornar isso. Agora, muitos escolhem o caminho mais fácil, é a querer ser assim. A supervalorização na infância, isso também é um erro, certo? Isso também é um erro. Crianças que crescem sendo excessivamente elogiadas e tratadas como superiores podem desenvolver a crença de que são especiais e merecem tratamento diferenciado. Isso aqui é uma característica do narcisista, tá? Então, às vezes, você não é um narcisista, nem o seu marido, né, assim por diante, mas às vezes você pode estar criando um narcisista em casa. Então, cuidado como você educa seu filho. Cuidado como você educa sua filha, tá? Isso também é importante. E hoje já existem pesquisas que falam da herança genética e neurológica do narcisista. Algumas pesquisas sugerem que diferenças no funcionamento do cérebro, especialmente nas áreas ligadas à empatia e autorregulação emocional, podem estar associadas ao transtorno de personalidade narcisista. Ou seja, muitas vezes o narcisista já nasce narcisista, tá? Às vezes ele vem de um núcleo familiar que é totalmente de boa, nada, né, de características narcisistas, mas ele nasce com alterações neurológicas e isso pode sim fazer com que ele desenvolva, e como eu já disse, queira ser isso. Porque se ele quiser, ele pode buscar ajuda e ele pode se transformar e ser uma outra pessoa. Mas geralmente o narcisista escolhe a opção para ele mais fácil, que é continuar oprimindo, continuar subjugando e continuar sendo uma pessoa má. Porque o narcisista, ele é mau. Ele escolhe a maldade. Ele escolhe ser mau. E muitas questões de influências culturais e sociais também. No final desse vídeo, eu vou trazer para vocês as questões hoje do narcisismo ligados, por exemplo, a partidos políticos, ligados à política, o narcisismo dentro das religiões, dentro das igrejas. Existem hoje igrejas que pregam aquela ideia da subjugação, que a mulher tem que ser inferior, que a mulher tem que ser submissa. E isso aí é um prato cheio para o narcisista, principalmente para maridos narcisistas, para filhos narcisistas. O mito de Narciso serve como um alerta sobre os perigos da vaidade extrema e da falta de empatia. O narcisismo pode surgir de experiências precoces da infância, influências culturais e predisposição biológica. Veja, um filho de um pai narcisista, ele tem uma tendência muito maior de ser um narcisista.
mas ele também pode ver que aquilo é errado e optar em não ser, em mudar, tá? Então, aqui nós temos uma característica muito interessante. O transtorno de personalidade narcisista é uma condição psicológica caracterizada por um padrão persistente de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Geralmente os narcisistas, eles são pessoas que querem comprar, 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 comprar e comprar. Os narcisistas, eles têm essa necessidade assim de mostrar, né, coisas que eles não são. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquele outro. Tá, tudo bem. Só que muitas vezes ele não fala nem como que ele conseguiu conquistar aquilo, né? Que muitas vezes ele conquista com o seu dinheiro, mulher. Porque o que eu conheço de mulheres narcisistas que não têm acesso ao seu próprio dinheiro é complicado. Recentemente eu atendi uma paciente em que o aplicativo do banco dela estava no celular do marido. E ela precisou fazer o valor de troca dos tratamentos que ela fez comigo através de uma amiga. Ela passou o dinheiro para uma amiga e essa amiga fez o Pix para mim. Olha o cúmulo do absurdo. Essa mulher não pode nem ter acesso ao seu próprio salário, ao seu próprio dinheiro que ela recebe. O aplicativo do banco que ela recebe o salário dela está no celular do marido. É o marido que coordena tudo. Outro dia eu estava no mercado, né, eu fui no mercado com a minha esposa, e isso é uma coisa que, por sinal, eu vejo se repetir muitas vezes. E na nossa frente caminhava um casal empurrando um carrinho, e eu lembro que a mulher, ela pegava, né, uma determinada coisa lá na prateleira, né, e ela mostrava para o marido e perguntava para ele se podia comprar. E ele já fazia todo um discurso, não, porque isso aqui, blá, 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 entende? E ela pegava e colocava aquele produto na prateleira de novo. Andavam mais um pouco, ela pegava uma outra coisa que ela queria, algo talvez que ela desejasse comer, ou às vezes até um ingrediente que ela podia usar na cozinha, em algum prato que ela ia fazer até para o próprio narcisista que estava do lado dela. E o que que acontecia? Ele não deixava. Agora, quando eles passavam pelas coisas que ele queria, ele simplesmente jogava no carrinho e tá tudo certo. Mulheres, se o seu marido faz isso, desculpe dizer, mas ele é um forte candidato a ser um narcisista. Existe uma coisa, claro, não vamos ser inconsequentes, né? De você chegar no mercado, você jogar tudo dentro de um carrinho, né? E chegar às vezes lá na frente no pagar e você não tem dinheiro para comprar aquilo, né? Existem coisas às vezes que não faz sentido também, né? Uma mulher ou um marido, um homem ficar comprando no supermercado. Às vezes até coisas que você já tem em casa, tá? Mas isso são situações corriqueiras. Agora, aquela mulher que nem no supermercado pode comprar o que ela deseja, me desculpe, mas você tem um narcisista do seu lado. E isso acontece muito. O que você quer é sempre caro, nunca dá, nunca é possível, né? Não podemos agora, outro dia a gente compra. Agora, as coisas que ele quer, ele nem pergunta para você. Ah, isso é machismo. Não, desculpe. Isso é muito mais do que machismo. Machismo também, porque os machistas, desculpe, são totalmente inseguros. Um homem machista, ele não ama uma mulher. Um homem machista, ele é machista por quê? Porque ele é inseguro. Se a minha mulher coloca um vestido, coloca uma roupa, eu não vou ficar preocupado que os outros homens vão olhar para ela. Isso é um pensamento inseguro. Se ela está colocando uma roupa bonita, é porque ela vai sair comigo. Vejam como é diferente a forma de pensar. Agora, o que o narcisista faz? Com essa roupa você não vai. E daí vem as frases típicas. Ah, porque eu quero proteger você. Porque as outras pessoas não olhem para você. Estão entendendo como é que funciona a mente do narcisista? Uma coisa é eu dizer, não, a minha mulher vai sair bonita, ela vai vestir essa roupa bonita porque ela vai sair comigo. E outra coisa é o narcisista dizer, com essa roupa você não vai. E ainda achar, você mulher achar que ele está fazendo isso porque ele te ama. Não, ele não te ama. Ele quer dominar você, ele quer subjugar você. Mas vamos lá. Essa parte aqui psicológica, depois você lê na apostila, tá? Eu não vou ficar perdendo tempo dizendo as características psicológicas do narcisista. Eu quero ir para a parte mais prática, que é o mais objetivo desse vídeo, tá? Então, essas questões aqui de sentimentos de grandiosidade, comportamentos, isso aqui tudo depois você vê lá na apostila. Vítima do narcisista.
E por que que a gente usa a expressão vítima? Veja, eu sou bastante crítico a essa palavra vítima, porque, na verdade, nem sempre nós somos vítimas daquilo que nos acontece. Nós, muitas vezes, somos responsáveis também, ok? Eu não gosto de trabalhar a ideia de pecado, eu não gosto de trabalhar a ideia de culpas, né, com as pessoas que eu atendo. Dificilmente você vai ver eu falando de pecado ou falando de culpas. Eu sempre gosto de trazer a ideia da responsabilidade. Porém, quando o assunto é narcisismo, nós estamos falando de vítimas sim. Por quê? Porque muitas mulheres vivem uma vida inteira do lado do narcisista e não sabe que ele é narcisista. E talvez você está assistindo esse vídeo hoje e você vai começar a se dar conta. E por que vítima? Porque são vítimas. Elas não sabem que estão sofrendo aquilo. É muito diferente de uma mulher aceitar, escolher e ser responsável por aquilo que está lhe acontecendo. Um homem também, claro, né? Agora, outra coisa é você não sabe que você está vivendo aquilo, você não sabe que aquele tipo de relacionamento é um relacionamento abusivo, você acha aquilo normal, você acha aquilo certo. E você vive a sua vida inteira infeliz. Você vive a sua vida inteira um inferno. E muitas vezes este inferno, ele vem pautado, infelizmente, pelas religiões, como uma necessidade de sofrimento. Como se Deus fosse um Deus sádico que quer que você sofra porque você tem que assim ser exaltado. Me desculpe, mas que religiões são essas que colocam isso na cabeça das pessoas? E eu já vi, inclusive, muitas religiões cristãs com a máscara do cristianismo, colocando isso na cabeça das pessoas. Ah, não, porque você veio aqui para sofrer, porque você tem culpas, pecados para pagar. Desculpe, desculpe, que essas pessoas vão estudar o que é espiritualidade e vão estudar o que é o divino. Então, é vítima sim. Aqui nós não estamos falando de responsabilidades. Você vai começar a ser responsável a partir do momento que você sabe que você é vítima de um narcisista e você não faz nada para mudar. Daí nós passamos a mudar o discurso. Mas enquanto você ainda não sabe que você está vivendo isso, ou não tem totalmente certeza, você é uma vítima sim. As pessoas que se envolvem com narcisistas muitas vezes são empáticas, sensíveis e possuem um forte desejo de ajudar os outros. Muitas mulheres casam-se com narcisistas com aquela ideia de que eu preciso ajudar esse homem precisa de mim. E muitas vezes o que elas ouvem no narcisista é: você não era nada sem mim. Ou você não vai ser nada sem mim. O narcisista fala isso. Ah, se você não estivesse casada comigo, você não ia ser nada. Você ia ser isso, você ia ser aquilo, você ia ser outra coisa. Entende? Porque o narcisista acha que a mulher está do lado dele para servi-lo. Entende? O narcisista explora essa bondade e cria um ciclo de abuso emocional que pode levar a traumas muito profundos. Existem mulheres que passam por anos de terapia, anos de tratamentos espirituais. Esse tratamento de 3 dias que a gente fez aqui, tem mulheres que fazem por muito tempo esse tipo de tratamento, porque precisam se limpar de todas essas energias e todos esses traumas que o narcisista deixou nelas. E quais que são as manipulações mais comuns do narcisista? Love bomb, bombeiro do amor. No início da relação, o narcisista é extremamente carismático, atencioso, envolvente, fazendo a vítima acreditar que encontrou o amor perfeito. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Geralmente o narcisista, ele tem esta ideia, né? Esta ideia assim de que ele quer criar em você, né, a ideia de que ele te ama, a ideia de que ele é atencioso, que ele é envolvente. Mas você muitas vezes não sabe que isso é uma técnica do narcisista para te manipular. Eu conversava com a minha esposa hoje, e quem não assistiu o vídeo da Cláudia ainda assistam lá depois, tá? Eu conversava hoje com a minha esposa e eu perguntei para ela assim: e quais outras características que você acha que eu deveria falar no vídeo para as mulheres? Ela disse assim: fale sobre a questão dos filhos. E isso é verdade. Muito narcisista, quando se casa, ele já quer logo arrumar um filho. Ah, os narcisistas são assim, muito objetivos nesse sentido. Ah, eu já quero engravidar essa mulher aqui. Por quê? Porque ele sabe, o narcisista, que uma mulher com um filho é mais fácil ainda dele manipular. E dificilmente uma mulher que tem um filho do lado do narcisista, ela vai pensar 50 mil vezes em deixar esse homem. Até porque muitas vezes ela é dependente, inclusive financeiramente, dele.
Não viram o caso da paciente que eu acabei de contar para vocês? Que para ela fazer o pagamento de R$19,90 do valor do tratamento à distância que eu fiz para ela precisou pedir para uma amiga fazer a transferência para mim. Olha que absurdo isso. Que absurdo. Ela não tem nem uso do próprio dinheiro, do salário do trabalho que ela faz. Desvalorização. Após conquistar a confiança da vítima, o narcisista começa a criticá-la, diminuí-la e invalidar seus sentimentos. O gaslight faz a vítima duvidar da própria sanidade e percepção da realidade. Isso aqui é uma coisa muito comum dos narcisistas, tá? Depois de um tempo de relação, ele começa a dizer: não, não é bem assim, não é isso que você está vendo, não é isso que você está dizendo, né? E começa a criar uma cabeça, uma mentalidade na mulher e ela começa a achar que ela está louca. A mulher começa a achar que ela está louca, que ela é o problema de tudo. Muitas vezes eu recebo mensagens no WhatsApp de pessoas que se tratam comigo, de mulheres que se tratam comigo, dizendo assim para mim: mas será que eu tô tão errada assim? Não, você não tá errada. E se você tiver algum erro, o erro é você estar do lado desse cara que está acabando com a sua vida. Veja, pessoal, eu não sou a favor do divórcio. Eu acho que o divórcio é uma coisa muito ruim. A separação é algo muito ruim e deixa muitos traumas na pessoa que a pessoa tem que depois ir limpando esses traumas. Agora, existem situações de abuso que não tem como. Você precisa se livrar disso. E muitas vezes a separação e o divórcio é o caminho necessário. Projeção. Atribui à vítima os seus defeitos que ele mesmo tem, acusando-a de ser egoísta, fria, manipuladora. Descartamento. Quando a vítima já não serve mais para ele, já não é mais útil para ele, o que o narcisista faz? Abandona. E geralmente esse abandono começa com traições. Geralmente. E daí ele joga. Isso aqui é uma coisa típica de narcisista. Ele joga a culpa da traição dele para a mulher. Ah, porque você não se arruma, porque você é gorda, porque você é feia, porque você não faz isso, você não faz aquilo, às vezes até usando assim algumas práticas sexuais, né, que são desejos íntimos dele, desejos até, desculpe a expressão, mais podres que o narcisista tem, e que a mulher às vezes não quer se sujeitar àquilo, e ele começa a jogar essas culpas na mulher, e geralmente o descartamento começa com traições. E não pense você que as traições são só do homem trair a mulher com uma outra mulher. Ou às vezes o homem procurar uma profissional do sexo, né? Uma prostituta, uma garota de programa. Às vezes esse descartamento começa dentro da sua casa, com a pornografia, com a masturbação. Às vezes esse homem, você diz não para ele e ele às vezes diz para você. Às vezes você vê ele vendo vídeos, você vê ele tendo esse tipo de atitude. Isso é um descartamento. Isso é uma técnica do narcisista. E ele começa a jogar a culpa em você, que ele está tendo aquele tipo de atitude porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquele outro. Esta é a parte final do descartamento, onde ele já quer jogar você fora. Pornografia, masturbação não é normal. Não é normal. Na adolescência, não é normal, mas ela ainda é, pela psicologia, assim, uma coisa aceitável. Na adolescência, por causa de um conhecimento do corpo. Agora, um homem, um adulto, que ele busca esses recursos, e daí ele começa a jogar a culpa em você, mulher, porque ele está vivendo aquele tipo de atitude, isso aqui você está do lado do narcisista. Sofrimentos e traumas da vítima. Baixa autoestima. Uma mulher que vive do lado de um narcisista, ela tem a sua autoestima muito baixa. Essa mulher, ela não quer se arrumar, ela não gosta de cuidar de si mesma, ela não tem amor próprio nenhum. Após ser constantemente desvalorizada, a vítima pode perder a confiança em si mesma. Ansiedades e depressão. O abuso emocional é tão forte que leva a transtornos psicológicos sérios. Tem mulheres vítimas de narcisistas que têm que tomar remédio para ter uma substituição química no seu corpo de questões que ela mesma produz. O remédio depressivo e o remédio para ansiedade, eles não são remédios que vão
curar a sua ansiedade e sua depressão. Eles repõem no seu corpo a parte bioquímica que você perdeu de tanto abuso que você já sofreu. Serotonina, por exemplo, é uma coisa que o seu corpo produz. Mas de tanto abuso, de tanto trauma que você teve, você precisa de um suporte médico e um suporte medicamentoso para devolver para você aquilo que você perdeu, dos traumas que você está sofrendo. Síndrome do impostor. A vítima sente que nunca é boa o suficiente. Isso aqui é uma coisa muito comum de vítimas e narcisistas. A mulher ela não consegue, assim, avançar no seu profissional, não consegue avançar na sua vida porque ela acha que ela não é boa o suficiente. Por quê? Porque o narcisista colocou isso na cabeça dela. Você não seria nada sem mim. Você não seria nada sem mim. Isso é uma frase típica de narcisista. Como você não seria nada sem você? Eu vou te dar um exemplo. Hoje é sábado. Pelas tradições judaicas, no pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nós chamamos o período do Shabat. A cultura do Shabat, ela não é uma cultura que é uma propriedade de uma religião. Os judeus, eles vivem isso como religião e como também mandamento da religião deles, mas o Shabat, ele é algo, assim, espiritual, com uma energia espiritual muito forte. Infelizmente, essa cultura do Shabat, ela foi tirada das pessoas e foram colocadas outras culturas espirituais no lugar. Um erro grotesco e uma falta de conhecimento espiritual muito grande. Mas por que eu estou citando esse exemplo? Você sabia que quem acende as velas no Shabat são as mulheres? Quando tem o pôr do sol e o início do Shabat, são as mulheres que acendem as velas, que é a primeira parte da cerimônia. Por quê? Porque são elas que trazem a luz para dentro de casa. Eu já expliquei num outro vídeo aí que eu coloquei aqui para vocês, que a mulher não existe a exigência perante o divino de usar aquele chapeuzinho aqui atrás, o kippah. Por quê? Porque ela já é perfeita. Ela já tem a conexão com o divino. Agora, o homem precisa se lembrar disso. Por isso que ele coloca o chapeuzinho, o kippah. Estou citando um exemplo de uma cultura religiosa que enaltece o poder feminino e traz e devolve o poder para você, mulher. É a mulher que traz a luz para casa. Então, é ela que acende as velas do Shabat. As velas do momento que nós temos a conexão mais profunda com o divino. Ninguém está dizendo aqui que você tem que começar a praticar Shabat na tua vida, até porque muitas vezes não é a tua cultura espiritual nem religiosa, certo? Estou trazendo um exemplo para eu responder para você que a vítima sendo que nunca é boa o suficiente. Claro que você é boa. Claro que você é. Quem é que traz a luz para dentro da sua casa? Você. Você sabia, mulher, que você tem um poder muito grande de tornar um homem rico ou de tornar um mendigo? Leia Provérbios. Você vai encontrar várias expressões nesse sentido. Lembre-se, isso que eu coloquei lá no primeiro vídeo que eu mandei para vocês. A mulher, ela é virtuosa. E a virtude, a virtuosidade, vindo de uma palavra do hebraico, né, ela significa inclusive poder militar. Total sabedoria, estratégia, domínio, conduzir a coisa. As mulheres são líderes por natureza. Ou quem que você acha que é o rei da selva? O leão? Sim, o leão é considerado o rei da selva. Só que o leão só é o leão por causa da leoa. A biologia tem um estudo muito interessante sobre os animais que vivem em bandos. E quem é que manda no bando não é o leão, é a leoa. E ela faz com que ele se torne o rei. E ele, sabendo disso, presta reverência para a leoa. Olha que interessante esses arquétipos que existem na natureza e que nós estamos aqui numa recuperação do seu sagrado feminino, que você precisa trazer isso para você. Você já entendeu o que é o seu útero. Você já entendeu o poder que você tem da vida. Então não se sujeite a alguém que diz que você não é boa o suficiente. Talvez você não seja boa o suficiente para ele, porque ele é uma pessoa totalmente desprezível. É ele que não merece estar do seu lado, e não você que não merece estar do lado dele. Cria uma dependência afetiva no narcisista, acreditando que precisa de sua aprovação para se sentir validada. Mulheres que têm dependências de narcisistas, acontece isso muito com elas. Medo de novos relacionamentos.
A experiência traumática pode gerar dificuldade em confiar nos outros. E uma coisa interessante é que uma mulher que sai de um relacionamento narcisista e entra num outro relacionamento, primeiro que tem que ter um cuidado para que você não escolha novamente um narcisista. Porque muitas vezes a única expressão de amor que você conhece é essa, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre as famílias narcisistas e você vai entender que muitas vezes uma mulher que é vítima do narcisista hoje, ela já vem vivendo o narcisismo da vida dela de outras situações. Mãe narcisistas, pai narcisistas, irmãos narcisistas, assim por diante, tá? E geralmente uma mulher que ela passou por um relacionamento narcisista, quando ela vai se relacionar com uma outra pessoa, essa pessoa não é narcisista, ela às vezes não entende aquilo. E ela começa às vezes duvidar do próprio amor do outro, porque ela não tem aquela experiência com ela. Estão entendendo como é complexo a coisa e como o trauma ele fica e é difícil de tirar esse trauma e ir diluindo tudo isso. A falsa ideia do amor no narcisismo. O narcisista não ama. Ele não te ama. Não perca seu tempo achando que ele te ama, porque ele quer te proteger, porque ele diz que não quer que você use essa roupa curta para que os outros não olhem para você. Olha como meu marido me valoriza. Não, ele é inseguro. Em vez dele achar que você está saindo bonita para sair com ele, ele acha que os outros homens vão olhar para você. E se ele fosse seguro o suficiente, ele também estaria bem. E se um outro homem fosse olhar para a mulher dele, o outro homem ia virar a cara, porque ia ver que tem do lado dela um cara realmente seguro. E que não tem medo de perder aquela mulher para um outro babaca qualquer que vai querer fazer uma gracinha com ela. Narcisistas são inseguros. Totalmente inseguros. Ciúme nunca foi prova de amor. Ciúme é prova de insegurança. Inclusive, mulher, se você é ciumenta, cuidado. Pode ser que você seja totalmente insegura. Ele vê nos relacionamentos como transações. Você é um banco 24 horas para ele. Você não é amor, você é banco 24 horas. Onde ele deve ser o centro das suas atenções. Ele faz de você, vítima, acreditar que o amor significa sacrifício, controle e sofrimento, gerando uma relação tóxica e destrutiva. Se a vítima tenta se libertar, o narcisista pode usar táticas como sugá-la de volta com falsas promessas. Quantas mulheres estão chegando na fase de sair fora do relacionamento narcisista? E o que acontece com elas? Elas resolvem voltar. E pessoal, filho, não segura você nesse relacionamento. Até porque eu conheço vários casos de mulheres que foram vítimas de maridos narcisistas e depois foram vítimas de filhos narcisistas. Então não ache que o seu filho vai cuidar de você. Você tem que ficar do lado sofrendo com essa pessoa que está acabando com a sua vida por causa do seu filho. Ou você acha que o seu filho vai ser o quê depois? Ele está tendo faculdade dentro de casa, universidade dentro de casa de narcisismo. Você acha que ele vai ser o quê depois? Com você e com as outras mulheres que ele vai ter do lado dele. E aqui eu não digo só homens narcisistas. Existem famílias onde a mãe é narcisista e ela passa isso para a filha. E existem situações que a filha aprende com o pai narcisistas e a própria filha destrói a vida da mãe. Pessoal, o universo do narcisismo, esse vídeo que eu estou fazendo para vocês aqui, ele é 1% do que acontece dentro do narcisismo. Olha, se eu teria que ter assim várias horas de vídeo para eu contar para vocês as coisas que eu encontro nos atendimentos que eu faço, tanto espirituais como terapêuticos, de vítimas de narcisistas. Como se libertar e se curar? Anote isso. Coloque isso assim como objetivos da sua vida. Reconheça o ciclo de abusos. Se você não viu ainda o vídeo da Cláudia, assista. Ela fala e repete várias vezes: diga não. Diga não. Ou você aprende a dizer não, ou você vai continuar o ciclo de abusos. Entender que está lidando com um narcisista é o primeiro passo. Se você está hoje aprendendo nesse vídeo que do seu lado tem uma mãe narcisista, um marido narcisista, um filho narcisista, ou às vezes você é a narcisista, venha buscar ajuda. E escolha ser uma pessoa diferente. Escolha se libertar dessas pessoas. Estabeleça limites. Narcisistas não respeitam limites. Nenhum.
O narcisista não respeita limite, porque ele é o limite. Ele é o todo-poderoso. Então, como é que ele vai respeitar um limite? Muitos criminosos têm psicopatia e têm narcisismo também. Então, é essencial se proteger emocionalmente. Você tem que blindar o teu emocional, porque senão o ciclo de abusos vai continuar e você vai entrar numa depressão, numa ansiedade, tomar remédio, ficar numa cama. Outro dia eu atendi uma pessoa que ela cometeu 4 vezes suicídio. 4 vezes suicídio, vítima de um relacionamento abusivo. Um narcisista do lado dela. Busque apoio. Terapias, grupos de apoio ajudam na sua recuperação, mas não resolve o problema se você continuar do lado do narcisista. Reconstrua sua autoestima. Trabalhar a autovalorização, amor próprio é fundamental e a terapia pode te ajudar, a parte espiritual pode te ajudar nisso, mas não resolve se você não tomar decisões. Entenda uma coisa, você tem que tomar decisões. Evite contato. O melhor remédio para que você se cure do narcisista é o contato zero. A melhor maneira de você evitar essas manipulações, os sofrimentos, é o contato zero. Não tem outra receita. Se a sua mãe é narcisista, lembre-se que o mandamento diz honrar pai e mãe, não diz amar. Então corte a relação com a sua mãe. Se o seu pai, se os seus familiares são narcisistas, honre seus familiares, seja você mesma. Viva a sua integridade, mas se necessário for, precisa cortar relacionamento. E quando é narcisismo, não tem outra receita. Contato zero. Pessoal, muitas mulheres, vítimas de narcisistas, elas precisam muitas vezes buscar, inclusive, suporte jurídico. Veja, para que você se cure dos traumas do narcisistas, você precisa de um apoio espiritual e emocional. Um apoio espiritual para ajudar a limpar isso de você. A parte espiritual, as obsessões, toda a parte de sujeira espiritual que ficou em você. Divórcio energético e tantas outras coisas, tantas técnicas que nós usamos. Você precisa de um suporte emocional. Um psicólogo, um terapeuta, muitas vezes até um psiquiatra que é necessário para que você volte à sua saúde emocional, sua saúde mental. Você volte a ter paz com você mesma. E muitas vezes, uma mulher que é vítima do narcisista, ela precisa, inclusive, de um suporte social da sociedade. Veja, usando o mesmo exemplo que eu usei agora há pouco, que a moça não tinha dinheiro porque o dinheiro fica com o narcisista. Para que você busque, às vezes, até uma ajuda, assim, jurídica, para que você consiga entrar com uma separação, uma medida protetiva, para que essa pessoa fique impedida de chegar até você, ou você quer ser mais uma vítima das estatísticas de feminicídio? É uma escolha sua. Você que escolhe. Então, assim, ó, existem as defensorias públicas. Muitas mulheres não têm dinheiro porque o narcisista tirou o dinheiro dela ou porque o ciclo de abusos foi tão grande que ela vive hoje uma situação de que ela não tem dinheiro. Às vezes ela até já conseguiu se libertar do narcisista, mas ela não tem renda, ou tem uma renda baixa, ou ela está ainda com o financeiro dela todo destruído, certo? Muitas vezes é necessário e urgente você buscar apoio jurídico. E o apoio jurídico, muitas vezes, você vai precisar de dinheiro para você entrar com um processo, né, e outras coisas. Se você está na situação que você não tem dinheiro para você entrar com o processo, busque defensorias públicas. Todos os estados têm a defensoria pública. Todos os estados têm a defensoria pública. Existe a polícia civil também, que pode te dar uma ajuda. E muitas vezes você vai precisar entrar com medidas protetivas, com coisas desse tipo, porque tem narcisistas que são muito agressivos. E um dos estágios do narcisismo é a agressividade. Ele bate em você, ele te deixa você toda marcada, né? Que isso faz parte da técnica do narcisista de subjugar você e criar traumas em você, tá? Então, busque apoio, busque apoio. Esses dias eu li numa notícia de que uma mulher, ela foi no restaurante e quando ela estava indo no banheiro, ela jogou um papel, né, para uma garçonete, uma mulher que estava ali no restaurante, e nesse papel estava escrito: preciso de ajuda, ele vai me matar. Ela foi no banheiro, né, fez um pouquinho de tempo ali no banheiro. Quando ela voltou para a mesa, a polícia já estava ali. Então, se você está numa situação dessa, você precisa buscar ajuda.
E assim, olha, não tenha pena. Ele não vai mudar. O narcisista não muda. Eu não conheço um narcisista que mudou até hoje. Então não ache que o narcisista vai mudar, ele não muda. Ele vai piorar cada vez mais. Então não tenha pena. Não acredite na falsa ideia de que ele vai mudar. Ai, porque o nosso casamento, Deus vai restaurar o nosso casamento. Deus não restaurou casamento nenhum. Me desculpe, isso é uma falsa religião. Deus não restaura casamento nenhum. O casamento, quem tem que restaurar são as pessoas envolvidas. E esse narcisista não vai restaurar coisa nenhuma. Esses dias, desculpe se alguém aqui tem alguma ligação com as igrejas evangélicas, mas eu assisti um vídeo de um pastor que descia o cacete na mulher dele. E 2 dias depois ele publicou um vídeo dizendo que Deus restaurou o casamento dele. Não restaurou coisa nenhuma. É mentira. Deus não restaura casamento. Vai estudar. Vai estudar a espiritualidade e você vai entender. O casamento é um problema humano. Casamento é um problema humano. Quando duas pessoas se unem, elas unem-se porque elas querem ser uma só perante o divino, mas elas não são uma só. Elas são duas pessoas. E ao longo da vida o casamento ele é construído. Não é lá dizendo sim para o padre, dizendo sim para o pastor, ou assinando lá na frente do juiz no cartório, que você se tornou um com aquela pessoa. Isso é mentira. Isso é uma mentira espiritual muito grande. Mas o objetivo do casamento tem que ser esse: os dois serem um. E se você está do lado de uma pessoa que não quer ser um com você, e que te subjuga, te joga para baixo e ainda maltrata você, diga não. E não tenha pena dessa pessoa. Ele não vai mudar. Onde é que você não entendeu que ele não vai mudar? Quem tem que mudar é você. E não vá nessas ideias absurdas, inclusive religiosas. Por favor, não vá nisso. Deus não quer você nessa relação para que você sofra. Que Deus é esse que quer você do lado de um homem que te maltrata? Ah, porque a família é célula da sociedade. Quando eu era criança, eu cresci fazendo tarefa de manhã cedo, assistindo os programas do Dr. Gaiarsa. Dr. Gaiarsa era um psiquiatra que infelizmente ele já é falecido, mas ele deixou um legado assim na psiquiatria, né, e na terapia, né, fantástico. E ele dizia: eu não acredito na família. Todos os problemas que chegam no meu consultório têm origem na família. A família é importante? Claro que é. Mas se a sua família está destruída por causa de um narcisista que você tem dentro de casa, vai construir outra família. Vai em busca da sua paz. E não fique do lado de alguém que está matando você. Porque ele ainda vai matar você e ficar com todos os bens que você ajudou ele a construir e ele só reconhece que ele fez. Porque o narcisista faz isso. Ah, isso aqui fui eu que fiz. Isso aqui foi eu que fiz. Não. E a tua mulher está onde? Então, assim, olha, busque apoio nas defensorias públicas, busque apoio na polícia civil, porque muitas vezes você precisa tomar medidas, inclusive judiciais, contra esse narcisista. Não tem outra receita. E contato zero. Já falei para vocês, inclusive a minha esposa que me lembrou para eu falar isso para vocês. Uma técnica do narcisista é engravidar você. Ele quer te prender com filho, quer te prender com barriga. Esses dias eu falei para uma paciente minha, você vai ter que achar alguém que faça a comunicação sua com o pai desse seu filho, porque o filho tem os direitos com o pai, e geralmente os narcisistas são lindos, maravilhosos e perfeitos com os filhos, mas destroem a tua vida. E muitas vezes falam que você é mal para o filho, tá? Isso é alienação parental, isso é crime. Busque ajuda e busque recurso jurídico, porque isso é necessário. Então, eu falei esses dias para uma paciente, você vai ter que achar alguém, um advogado, alguém que te ajude para que quando você tiver que conversar alguma coisa com esse narcisista sobre o seu filho, porque existe lei nesse país que dá suporte ao narcisista para isso, e não vou entrar no mérito aqui das leis familiares, porque isso é uma discussão enorme, né? E ela fez isso. Ela entrou com um pedido judicial e o juiz ele colocou uma pessoa
não sei bem se é uma assistente social, algo do tipo, mas alguém lá do departamento jurídico, que sempre que ela tem que falar alguma coisa com o narcisista que estava destruindo a vida dela sobre o filho, ela fala com esta pessoa e essa pessoa fala com o narcisista. Olha o cúmulo do absurdo, mas infelizmente foi necessário. E eu disse para ela, faça isso, você tem que fazer isso, porque senão você vai viver um inferno na tua vida. Porque agora você está do fora, você está longe dele. Mas ele vai continuar massacrando você através do seu filho. Então, assim, olha, você tem que escolher alguém que vai intermediar essa conversa para que você tenha contato zero, inclusive quando os assuntos são com seu filho. E que bom que a justiça entendeu isso e nomeou uma pessoa para que essa paciente ela está. Então, tudo que ela conversa com essa pessoa sobre o filho, que ela precisa às vezes conversar com o marido, com o ex-marido, por causa do filho, ela conversa com essa pessoa. Então, busque ajuda. Os tribunais hoje eles estão muito equipados com profissionais, com psicólogos, com pessoas para te ajudar, mulher. Que muitas vezes você vai precisar se separar desse cara e esse cara vai acabar com a tua vida lá no divórcio. E não tenha pena, ele não vai mudar. Até porque você acha que ele tem pena de você? Todos os anos de abuso. Pensa um pouco. Pense um pouco e busque a sua cura, busque a sua transformação. Falando rapidamente sobre famílias narcisistas, tá? Depois aqui tem algumas frases, alguns exemplos que você pode ler no PDF, que eu vou disponibilizar lá também. Muito interessantes para você identificar como que você está vivendo isso na sua casa. Mãe narcisistas. A mãe narcisista usa seus filhos para satisfazer suas próprias necessidades emocionais e de controle. E muitas vezes ela critica, ela compete com os filhos. Muitas vezes ela enaltece um filho e acaba com os outros. E muitas vezes ela escraviza um filho, porque às vezes é aquele filho que ela diminui, que ela rebaixa e que a autoestima fica tão baixa que essa pessoa fica dependente 100% dela. Isso é uma característica típica de mães narcisistas, tá? A mãe narcisista é aquela que diz a roupa que você tem que vestir. A mãe narcisista é aquela que manda você cortar o cabelo do jeito que ela quer que você corte. Geralmente, mães narcisistas querem fazer você ser ela, tá? Isto não é amor. Isto não é amor. Isto é narcisismo. Isso é doença. Isso é doença. E não fique você doente por causa de uma mãe narcisista. O mandamento fala honrar pai e mãe. Lá não está escrito amar pai e mãe. Se a sua mãe é narcisista, contato zero com ela. Deus não vai culpar você, porque você está tendo contato zero com alguém que está matando você. Ou vocês acham que Deus gosta de que um filho fique subjugado pela mãe? Claro que não. O mandamento é claro. O mandamento é claro. Honre pai e mãe. Não ame pai e mãe. São coisas totalmente diferentes dentro da espiritualidade. Talvez ensinaram para você que você tem que amar seus pais. Não está errado amar os pais. Mas se você é vítima de uma mãe narcisista ou de um pai narcisista, me desculpe. Mas a única solução para isso é o contato zero. Pais narcisistas. Pressão excessiva, falta de apoio emocional, manipulação através do dinheiro ou privilégios. O pai narcisista ele faz muito isso, porque geralmente ele é o provedor da casa, né? Então, ele manipula você com dinheiro. E quando você quer começar a ter o teu dinheiro, ele te bloqueia. Quantas mulheres cresceram ouvindo que se fosse estudar, desculpe a expressão, ia ser PUTA. Ah, porque você vai estudar, então você vai ser isso, você vai ser aquilo. Desculpe, mas é assim mesmo. Quantas mulheres foram vítimas de pais narcisistas e não puderam terminar seus estudos? E hoje, às vezes, precisam se sujeitar a trabalhos, assim, muito dignos, mas que infelizmente são considerados inferiores, porque não tiveram oportunidades de estudar por causa de um pai narcisista que tiveram do lado, que acabou com a vida delas. Irmãos narcisistas podem ver os outros como rivais. Isso aqui é muito comum. O irmão narcisista, ele vê você como um rival. Então, o que ele quer? Ele quer acabar com você. Porque você é um rival dele. Ele não ama você. Ele manipula você para ter vantagens.
E geralmente o irmão narcisista vai falar para você assim: você vai falar isso para a mãe e para o pai, eles não vão acreditar em você. Quantas vezes você ouviu isso? Pense um pouco. Talvez você venha já de relacionamentos narcisistas há muito mais tempo. Não só o seu marido que está dentro da sua casa. Chefes narcisistas criam ambientes totalmente tóxicos, onde tem favoritismo e desvalorização de outros funcionários, inclusive às vezes até abusos morais públicos. Isso aqui, pessoal, acontece muito dentro das empresas. Quer ver uma coisa muito comum de chefe narcisista? Você vai lá e leva uma ideia pro cara. Na reunião de trabalho, ele apresenta a tua ideia como se fosse dele. E daí depois ele tem ainda a pachorra de, no particular, porque ele não vai falar isso na frente dos outros, te agradecer. Mas se ele te agradece, por que lá na frente ele não enalteceu a tua ideia? Uma coisa é um chefe dizer: olha, o fulano de tal deu uma ideia e nós vamos colocar em prática. E outra coisa é o teu chefe dizer: nós vamos fazer isso, que é a sua ideia. E depois, no particular, ele vai te agradecer, vai achar que foi lindo, maravilhoso, te dá uma garrafinha, te dá um brinde qualquer aí da empresa. Saia desse emprego. Vai buscar outra coisa para você fazer na tua vida. Humilhações públicas dos funcionários. Rapidinho para a gente finalizar o vídeo. Relação entre narcisismo e psicopatia. Falta de empatia. Narcisistas e psicopatas. Igual, idêntico. Muitos narcisistas também têm traços de psicopatia. E psicopatas matam. Psicopatas matam. Narcisista mata também? Mata também. Ele talvez não mate você com um tiro na cabeça, mas ele mata você de tanto trauma, de tanto sofrimento. Pense nisso. Pense nisso. Narcisismo e psicopatia têm uma relação muito ali, ó. Muito ali. Então, cuidado. Cuidado. Às vezes você está até em risco de vida. Eu não falei muito sobre filhos narcisistas, porque aqui eu teria que abrir um parênteses para nós entrarmos em muitas questões relacionadas a filhos que foram vítimas de narcisistas e escolheram ser narcisistas, tá? Falei de irmãos, mas isso também é tema para outros vídeos e outras reflexões. Esse vídeo, ele é um vídeo assim mais geral, para que você entenda o que é que você está sofrendo e venha buscar ajuda e entenda que essa ajuda, ela passa pelo espiritual, ela passa pelo emocional e ela passa por questões que você tem que fazer. Não adianta. Não adianta você fazer um tratamento de 3 dias maravilhoso, onde você se sente preenchida, transformada, e amanhã no almoço de domingo você novamente sofre humilhação do teu marido. Você sofre novamente humilhação da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Então assim, olha, você tem que tomar decisões. Amanhã é domingo, vamos almoçar na casa da minha mãe, da tua sogra, por exemplo? Não, eu não vou lá. Mas por que você não vai na casa de mamãe? Porque ela é mal comigo. Você é filho, vá você, eu não vou. Então comece, mulher, a tomar decisões. Comece a dizer não. E vá estruturando a sua vida para você sair disso. Por favor, ninguém aqui está dizendo que divórcio é correto. Mas muitas vezes ele, infelizmente, é necessário. Então, busque ajuda espiritual. Se você acha que eu posso ser essa pessoa para continuar te ajudando, pegue meu número aqui no grupo, me mande mensagem particular e venha cada vez mais se curar no seu espiritual, no seu emocional, no seu energético. Eu também posso te atender na parte terapêutica. Então, se você está vivendo isso na sua vida, marque uma consulta comigo, para que eu ajude a você a enxergar tudo isso e montar um plano. E busque também ajuda e suporte jurídico, suporte com a Polícia Civil. Assim, olha, bater não é amor. Primeiro empurrão que você levou na sua casa, denuncie. Ou você acha que ele vai mudar? Ele não vai mudar. Tem um outro capítulo aqui que fala sobre a questão, um finalzinho aqui sobre os narcisismos nas igrejas e o narcisismo nas políticas. Eu quero que você leia isso aqui depois, para que você comece a entender. Infelizmente, hoje, o narcisismo, ele está dentro das políticas.
Narcisismo hoje ele está dentro. Nazismo, por exemplo, está ressurgindo as ideias do nazismo com outras facetas políticas, infelizmente, e muitas dessas personalidades políticas que estão à frente desses partidos e dessas ideias políticas são narcisistas. E às vezes você está enaltecendo uma determinada política e você menos imagina que aquilo ali vai acabar com a sua vida. Dentro das religiões nós temos muito narcisismo. Leia depois o finalzinho do PDF onde eu falo sobre isso também, tá? Autoritarismo espiritual, exploração da fé para ganho pessoal, certo? Existem muitos líderes religiosos, se é que eu posso chamá-los assim, que eles acham que eles são eles os intermediários de Deus com você. Quantas vezes você já ouviu eu falando isso para você? Encontre Deus dentro de você. Você não precisa de intermediário nenhum para você falar com o próprio Deus. Deus está dentro de você. Eu sempre ensino isso para as pessoas. Eu sempre falo isso nos relatórios. Eu sempre falo isso nos atendimentos que eu faço. Deus está dentro de você. Você não precisa de um intermediário para você conversar com Deus. Eu não tenho mais poder do que você. O mesmo poder espiritual que eu tenho, a autoridade espiritual que eu tenho, você também tem. Então busque esse Deus dentro de você e se aproxime dele. Tenha essa conexão profunda com o divino que está dentro de você. Ninguém está dizendo aqui que você não precisa mais ir na sua igreja, por favor. Mas se lá na sua igreja você é dominada por alguém que se acha o Todo-Poderoso e que Deus está sentado na assembleia ouvindo ele falar, porque ele é quase que um Deus na terra, vai buscar outro lugar para você. Porque lá eu digo para você, Deus não está lá. Pode ter qualquer outro tipo de identidade lá, mas Deus não está. Com certeza não. Então, inclusive nas religiões hoje, nós temos que cuidar muito porque existem líderes religiosos que são narcisistas. Que são narcisistas em extremo. Acabam com a vida dos seus fiéis, acabam com a vida das suas famílias e muitas vezes visando o quê? Lucro, dinheiro. Gratidão, pessoal. Esse vídeo ele foi um vídeo muito geral. Cada tema desses aqui eu teria que explorar com vocês assim, de modo aprofundado. Mas é um vídeo que serve de alerta. E venha buscar ajuda. Venha se consultar. Venha buscar apoio espiritual. Venha buscar apoio emocional. E entenda que você tem que fazer escolhas. Se você está vivendo essas coisas que eu falei aqui, para ontem você tem que fazer escolhas na sua vida. Ou senão você vai ser mais uma vítima da estatística. Gratidão. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender algumas coisas, a refletir mais sobre essa questão do narcisismo e que o Todo-Poderoso, que o Eterno, que a espiritualidade te traga as intuições de como que você tem que fazer para que você se liberte disso. Gratidão, gratidão, gratidão. Continue acompanhando o grupo, acompanhe as lives, acompanhe os outros vídeos. Quer fazer alguma pergunta? Tem uma questão que você queira conversar? Me procure no particular. E vamos juntos aí em busca da sua cura, da sua transformação. Gratidão, gratidão, gratidão.